Senhoras e senhores, boa noite. Sou Alexandre Antoniuk, vice-presidente financeiro do Graciosa. Temos a honra de chamar ao palco o professor Gustavo Franco, que é professor de economia na PUC, formado pela PUC, com mestrado pela PUC, doutorado pela Universidade de Harvard. E, entre outras coisas, cada nota que a gente leva na nossa carteira, chamada de moeda real, tem um pedaço da vida dele. Então, por favor, uma salva de palmas para o professor Gustavo. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigado pela gentil introdução. Diana, também, obrigado pela menção aos meus outros interesses, que são grandes, e muitos deles estão aqui nesse livro também. É um livro grande, resultado de um curso que eu comecei a dar em 2003, na PUC, com a ideia de ensinar aos alunos de economia que, se eles não soubessem dialogar com o mundo do direito, em Brasília eles não seriam capazes de fazer coisa alguma. Começou daí esse esforço, encontrando muita má vontade, tanto do lado do economista quanto dos advogados, mas essa fronteira ela é muito fértil. Eu estou muito feliz de ter concluído esse trabalho que vai, eu creio, unir melhor essas duas esferas. O livro é grande, minha editora brinca que um livro bom é um livro assim que para de pé. Isso é a marca de um livro de substância. Eu vou tentar aqui lhes fazer um resumo romanceado do que está no livro. Tem muitos aspectos interessantes e vou evitar os assuntos técnicos, algumas coisas aqui eu vou pular. Mas esse livro é uma história da moeda brasileira, começando em 1933. E acho que a primeira explicação é por que 1933. E a resposta é simples, é quando aqui, como em outras partes do mundo, o dinheiro deixa de ser ouro, ou determinada quantidade de ouro, e passa a ser um pedaço de papel assinado por uma autoridade, um ministro, um banqueiro, um rei. E esta inovação, ainda que não fosse totalmente desconhecida nesse momento, ela tinha consequências devastadoras. Se o dinheiro passa a ser não mais uma coisa limitada pela natureza, mas uma coisa que qualquer autoridade pode fabricar sem limite, ou bem a humanidade estava em perigo, ou tínhamos descoberto uma força muito poderosa que poderia impulsionar o progresso de uma maneira que jamais se imaginava. Talvez esses dois sentimentos se juntassem nesse momento, que foi logo depois da crise de 29, quando tivemos sim que abandonar o ouro como moeda no mundo inteiro, e essa nova realidade começou. Aqui no Brasil, em 1933, apareceu, importante, deixa eu fazer esse registro, na hora de fazer lá as leis do Plano Real, foi a primeira ocasião onde eu me surpreendi com a quantidade de leis, regulamentos e normas de 1933 que nós estávamos mudando em 1994, 61 anos depois. E me surpreendeu, por que 33? E a resposta era sempre essa. Foi ali que nós compusemos a ordem monetária que nos levou a essa ruína em 1994. Porque, Getúlio Vargas era o presidente, mas mais importante que ele para a ordem monetária brasileira é o outro senhor que está ali, numa foto de 1942, que era o ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha. Ele assinou, neste ano de 1933, 3 decretos que são fundamentais para a nossa vida. De alguma maneira, os 3 estão em vigor até hoje e são cruciais. Esse primeiro é o decreto do curso forçado, que é o que diz, essencialmente, que o pedaço de papel que cada um de nós tem no bolso é de aceitação obrigatória para pagamentos. É o único instrumento que, por lei, dispõe dessa característica, que a gente chama de curso forçado, linguagem de advogado que eu aprendi em Brasília.
Segundo decreto, também de 1933, estabeleceu uma outra coisa, que é o seguinte, o monopólio cambial. Para ter moeda estrangeira, era preciso adquirir do estabelecimento monopolista do governo, no caso, o Banco do Brasil. Ou seja, tínhamos uma situação onde era proibido ter moeda estrangeira, exceto quando a autoridade nos autorizava. Isso era uma coisa muito singular que também se inaugurava naquele momento, quando o dinheiro no mundo inteiro era ouro, era como se tivéssemos uma única moeda no planeta Terra. Só mudava as quantidades de referência nos diferentes países, e tinha o mundo dos metros e o mundo das jardas, era a mesma coisa. Tanto que aqui dentro de casa se fazia contratos em ouro ou moeda estrangeira, era a mesma coisa. Tá? Não mais. Quando não tem mais padrão ouro, cada país tem o seu pedaço de papel, e esses pedaços de papel vão coexistir de uma forma que ninguém sabia bem como seria. Pois bem, terceira coisa, a lei da usura. Uma lei que dizia que cobrar juros superiores a 12% ao ano era crime. Acreditem ou não, está em vigor até hoje. Tá? Ela não vale para o sistema financeiro, mas continua em vigor para quem não faz parte do sistema financeiro. Mas ela foi criada não por nenhuma razão aristotélica, moral. Foi criada porque se queria criar crédito barato para a agricultura. Era como se estivesse criando uma região favorecida aonde os juros estão limitados. E o anatocismo é proibido, ou seja, contar juros sobre juros. Era o que essa lei determinava. O ministro, inclusive, deu uma entrevista quando fez a lei, explicando que não é nada disso que vocês estão pensando, é porque a gente precisa salvar a lavoura. Okay? Essas três coisas resultaram fundamentais para o que veio a seguir. É claro que nós abusamos do papel moeda de curso forçado, é claro que o monopólio cambial virou uma regulação esdrúxula e um território privilegiado que tinha o oficial e o paralelo, e é claro que também a ideia de criar um mercado de crédito segmentado favorecido para poucos e não para todos não funcionou, como ainda não funciona. Essas três coisas, juntas com uma quarta, criou uma tragédia. A quarta coisa é a ausência de um banco central. Por que isso é tão importante? Porque se vamos dar um poder tão grande aos soberanos, que é o de pintar pedaços de papel e eles valerem como dinheiro, é importante que haja alguém que limite os poderes de autoridades confusas que podem muito facilmente abusar desse poder. Em muitos países do mundo, é o momento em que os bancos centrais se caracterizam nesta função. Eles passam a ser os guardiões da moeda, em muitos outros sentidos. Aqui, no entanto, nós não fizemos isso. Seria uma medida para melhor instrumentalizar a democracia e melhor permitir que as pessoas policiassem os seus políticos. Na ausência de Banco Central, não tem nenhum limite ao que pode ser feito com a moeda. Esses quatro pilares da ordem monetária de 1933 são os quatro eixos narrativos do livro. O capítulo 2 trata de como evoluiu a ideia de curso forçado no decorrer do tempo, os capítulos 3 e 4 sobre a regulamentação cambial, como ela foi seguir um extremo de regulamentação e restrição e depois de relaxamento. É uma história muito interessante, cujo final tem a ver com Curitiba, já conto exatamente como foi. A lei da usura é uma história sobre crédito direcionado, que é um assunto muito quente nos dias de hoje, e trato no capítulo 6, nos capítulos 5 e 6, é a história do Banco Central. No capítulo 7, compostas esses quatro pilares, a gente já tem a construção da tragédia que foi a hiperinflação brasileira. E eu preciso tratar, então, dos 5 planos de estabilização heterodoxos, que todos aqui certamente lembrarão, plano Collor, plano Cruzado, essas coisas todas. E, finalmente, no 8, o plano real, que não só arrumou a casa do ponto de vista da moeda propriamente dita, como trouxe reformas que mudaram a instituição
monetária brasileira e nos colocou num patamar de qualidade totalmente diferente com relação à moeda fiduciária. Este é o livro. O que acontece em 1933, deixa eu lhes oferecer uma outra maneira não técnica de compreender o que se passou. Quando a moeda era simplesmente ouro que você recolhia na natureza, havia valor intrínseco e uma objetividade muito grande no que tem valor. É a fidelidade com relação à natureza. É como se fosse um vernier, é a extrema precisão em retratar em pintura o que é uma senhora com um brinco de pérola. Tá? A partir da moeda fiduciária, é como a arte moderna, a pintura deixa de ter o compromisso com a realidade e passa a explorar variadas formas de subjetividade. São diferentes vanguardas, diferentes possibilidades. É o impressionismo, o expressionismo, o abstracionismo, a arte conceitual. Cada uma dessas formas é igualmente legítima de arte, assim como hoje nós temos infinitas formas de moeda, e de armazenar e transacionar valor e transportar poder de compra para o futuro, de cartões de crédito, bitcoins, cédulas, cautelas, tudo isso é parte dessa história. Cada vez mais subjetiva, cada vez mais abstrata, difícil de entender. Pois bem, para nós, brasileiros em especial, a experiência monetária desses 80 anos, do momento em que essa revolução começou até hoje, até 2013, que é quando termina a narrativa do livro, esta é a taxa de inflação. Só tem um índice de preço que é tão antigo assim, é o da FIP, da Universidade de São Paulo, que começou a ser calculado em março de 1939. Se março de 1939 é igual a 1, dezembro de 2013 é esse número aí que vocês estão vendo, 3,8 quatrilhões. Não dá para fazer um gráfico disso aí, porque teria que ir lá no quinto andar aqui do prédio. Esse é um gráfico em logaritmos. Os engenheiros da sala saberão explicar o que é. Mas é uma maneira civilizada da gente mostrar o que é, no fundo, uma experiência simples. A inflação média mensal foi de 2% ao mês até 1980, meados de 1980, que é quando oficialmente começa a inflação alta no Brasil. Julho de 1980 é o primeiro mês em que o acumulado de 12 meses passou de 100%. Tá? Só caiu abaixo disso em julho de 95. E durante esses mais ou menos 15 anos, a inflação média mensal foi 16%. Depois que vem o real, é isso que os senhores estão vendo aí, 0,5% ao mês, mais ou menos, 5%, 6% anual. A gente passa, inclusive, a fazer conta anual e não mais ao mês. Tá? Essa é a única maneira que se consegue de colocar isso tudo num gráfico, a escala logarítmica. Nenhum outro país nesse planeta, no entanto, em 80 anos, teve 9 moedas. Aqui nós vemos 8 delas, não vemos o mil-réis, que foi a moeda que os portugueses trouxeram para cá. Em 1942, nós introduzimos o cruzeiro, em novembro. O que a tabela mostra é cada uma das 8 moedas que nós tivemos, quando começou, quando acabou, quanto foi a inflação, os meses de duração, a inflação acumulada e a média mensal e anual de cada uma. Por aí a gente já vê, por exemplo, que o real é de longe o mais bem comportado de todos os padrões monetários que nós tivemos aí. Algumas dessas trocas de moeda foram trocas de zero, que a nossa experiência enfim, é de que é uma coisa mais ou menos inofensiva, outras não. E o plano Collor, por exemplo, que introduziu o cruzeiro de novo, em 1990, não teve corte de zero. Cortou foi a poupança das pessoas, que é muito mais sério do que os zeros. E portanto, isso aqui é, em si, uma história magnífica e é o assunto desse livro. É, na verdade, contar essa aventura feito nenhuma outra nesse planeta. Vale o registro de que um real de hoje equivale, pela tabela de conversão ali, em
2 trilhões 750 bilhões de cruzeiros de 1942. Então, quem quiser fazer contas sobre valores de 1942 para hoje, para começar, tem que dividir por esta taxa de câmbio entre cruzeiro de 42 e real de hoje, e depois multiplicar pela inflação. Simples, né? Muito bem. Quando a minha editora me chamou para ter uma reunião com os designers da capa, ocorreu uma coisa singular, que foi assim: eu sentei com 2 rapazes que são designers e a pergunta era assim: diz aí o que você escreveu nesse seu livro aí, 800 páginas. Porque senão a gente vai fazer, segundo eles disseram, uma capa com tipografia. Eu disse, não faz uma capa, porque tem tanta iconografia bacana nesse assunto do dinheiro, né? Aí, então tá bom, explica aí para eles. Aí expliquei, nada. Até que eu meio que disse, olha, quer saber, a nossa história monetária é uma história sobre zeros e nulidades. Zeros. Eles ficaram com esse negócio dos zeros na cabeça e tiveram essa ideia brilhante, que foi pegar em cada padrão como os zeros apareceram nas diferentes moedas. O conto de réis, que é tecnicamente a única nota de 1 milhão que nós fizemos na nossa história, um conto é 1000, então 1000 réis é 1 milhão, pegou 3 zeros dali, pegou 3 zeros do Cabral, que é do Cruzeiro de 42, aqueles 2 zeros lá do fim são zeros do Floriano, do Cruzeiro de 1970, aí depois 5 zeros do JK, que é Cruzeiro de 1986, ali com um carimbo que vira cruzado, Machado de Assis é cruzado, 1000, não é exatamente os 8 padrões, porque ali eles preferiram alguns zeros mais bonitinhos do que outros, mas a ideia é encantadora e resultou nesse trabalho da capa que é brilhante. Enfim, os zeros têm uma função importante, que se a gente não corta zeros e tem que pagar as coisas que custam milhões, bilhões, trilhões, os volumes, como se vê aqui nesse exercício, ficam ridículos. Se a maior nota é 100 e você precisa pagar uma coisa que custa 1 bilhão, este é o volume que você tem que carregar. Parece uma coisa meio ridícula, mas na inflação alemã de 1923, de onde vêm essas fotos ficaram célebres, porque é justamente a ideia, aqueles 2 garotos ali do canto aqui, é $1, aquele monte de dinheiro ali. Facilmente, o dinheiro se torna uma coisa grotesca e ridícula por razões logísticas, de volume. E, às vezes, fica mais grotesco ainda se você, para resolver o seu problema, emite uma cédula deste tamanho. Essa aí tem 100 trilhões de dólares do Zimbábue, isso é do ano passado. Nenhum país sério emite uma cédula de 1 milhão. Isso é uma regra básica da economia, que vou aqui compartilhar com todos que não são do ramo. Uma cédula de 1 milhão desqualifica qualquer governo, não é possível existir. Mas vamos lá. No mérito, eu vou passar rapidamente aqui sobre um pouco dos temas do livro, e o principal tema desse segundo capítulo, que é o primeiro, assim, de mérito, e eu prometo que não exijo muito mais em termos de juridiquês, é o decreto do curso forçado, é a peça básica da nossa legislação monetária e é o que veio depois do padrão ouro. É uma coisa muito simples, são 2 artigos. O primeiro, basicamente, que diz que você tem que fazer pagamentos com a moeda nacional. O curso forçado do 1000 réis papel, na verdade, é feito na forma de negação, não é válido nenhuma forma de pagamento que não seja através do 1000 réis papel. Isso é uma coisa. Você está restringindo o jeito de pagar. Outra coisa, que é o segundo, tem a ver com valor. As pessoas, as estipulações de pagamento têm que usar o 1000 réis pelo seu valor nominal, o seu valor legal.
Muita gente interpreta esse artigo 2º como dizendo que a correção monetária é proibida, já que os contratos têm que ser sempre pela moeda, pelo seu valor nominal. Naquele momento, enfim, ao dizer que as pessoas estavam obrigadas a serem pagas num pedaço de papel, sem indicação nenhuma de valor, que o valor é o nominal, que não quer dizer coisa alguma em matéria de poder de compra. Muita gente interpretou que o abandono do padrão ouro era um calote, porque antes o seu dinheiro era conversível em ouro ou moeda estrangeira. De repente, não. Você é obrigado a aceitar o papel pelo papel. A reação a isso, na época, foi ruim. A moeda não tem valor intrínseco. Os economistas sempre dizem que moeda é o que tem a propriedade de ser meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor. O mundo jurídico aqui deixava de reconhecer a ideia de que a moeda tinha a propriedade de reserva de valor, é só um pedaço de papel, não é isso? E aí essa observação de Monteiro Lobato, de 1927, é preciosa. Monteiro Lobato criou um alter ego chamado Mr. Slang. Ele escrevia crônicas no Diário de Notícias, onde eram diálogos desse senhor, que era um inglês que morava na Tijuca e vivia esculhambando o Brasil. E era ele com ele mesmo, conversando. Então, eles estão conversando sobre esse assunto do papel moeda de curso forçado, e o inglês sai-se com essa, que o papel moeda é uma ladroeira, basicamente. Tem-se uma ideia assim do que foi a reação popular à ideia do curso forçado naquele momento. E o mundo jurídico, então, deixa de reconhecer que o dinheiro tem valor. Tá? Essa ideia de poder de compra do dinheiro sai do mundo jurídico, inclusive para que não haja qualquer discussão sobre indenização de quem tinha um dinheiro que era conversível e deixou de ser. Talvez tenha sido o primeiro plano econômico que gerou desconforto na população, que achava que isso tudo era uma ladroeira. Parece uma coisa meio intuitiva, abandonar o padrão ouro, mas, no fundo, a reação não foi nada boa. Em 1969, apenas, esse decreto é modificado para tirar o artigo 2º, que, no entender de muitos, proibia a correção monetária. Fica só o artigo 1º, muda o número um pouquinho a redação, já é uma moeda com outro nome, é um decreto escrito pelo próprio Dr. José Luiz Bulhões Pedreira em pessoa. E com a mesma sintaxe, qualquer forma de pagamento que não seja pela moeda nacional não é válida. Você é obrigado a aceitar a moeda nacional em pagamento. Bom, depois daí, é curioso que tudo isso daí é para correção monetária, passar a ser factível. Naquele momento nós tínhamos inflação e esse senhor chamado Túlio Ascarelli, engraçado que está comendo uma linha aí, mas enfim, o professor italiano famoso chamado Túlio Ascarelli veio exilado para o Brasil, era professor na USP, e ele tem esta frase sobre a ideia de nominalismo, que era importante na lei de 1933, que o princípio de que o dinheiro tem que ser aceito pelo seu valor nominal não quer dizer que o mundo jurídico ignore que a moeda pode perder aquisitivo e que as pessoas podem desenhar remédios para se proteger disso aí. A correção monetária era uma coisa desse tipo. Enfim, a correção monetária talvez tenha ido longe demais. Em 1995, já um ano depois do real, numa medida provisória, essa aí, 1024, que ficou conhecida como a medida provisória da desindexação, nós restauramos o artigo 2º, que foi eliminado nos anos 60, meio que proibindo, ou restaurando a ideia nominalista de que os contratos têm que ser escritos com o seu valor nominal, tendo como referência o valor, a moeda pelo seu valor nominal, mas criamos a exceção para contratos superiores a 1 ano.
Ou seja, para a experiência inflacionária que nós vivemos, tão complicada, a ideia de proibir a correção monetária é uma tolice completa. Ela tem que existir, sobretudo, nesses contratos mais longos. Todos nós aprendemos que a moeda perde poder de compra e nos proibir de nos defender contra isso é nos condenar à ilusão monetária. Obviamente, isso não pode acontecer. Esta foi a solução de 1995, no bojo do Plano Real, para introduzir a chamada desindexação depois de termos abolido o nominalismo em 1969. Isso tudo só um pouco técnico, tá? Vamos lá, não vai ter mais disso. Mas tem uma coisa interessante aqui, que é uma lei de 1933, que é alterada de um jeito em 1969, e em 1995 nós restauramos o que estava escrito em 1933, feito de forma improvisada, no calor do abandono do padrão ouro, mas foi a solução para a nossa estabilização anos depois. Em 1995, inclusive, nesta mesma medida provisória, só para lhes dar uma ideia, o Decreto-Lei de 1933 suspendeu a chamada cláusula ouro, que era um dispositivo do Código Civil de 1916, que permitia que fizéssemos contratos privados denominados em moeda estrangeira. Isso estava suspenso, tá? Só em 1995, com essa medida provisória, nós revogamos a cláusula ouro. Pode parecer uma pequena bobagem, mas ela dá uma ideia do quanto ainda nós estávamos desconfortáveis com a ideia de papel moeda de curso forçado, 60 anos depois do padrão ouro acontecer. Eu vou passar direto aqui para capítulo 3, para não entrar em algumas tecnicalidades que não vale a pena, que é o segundo eixo narrativo, o decreto do monopólio cambial. E aí tem uma imagem que eu acho que é poderosa para descrever o que foi a vida cambial do Brasil, que é esta oferecida pela cidade de Troia. A cidade de Troia, na verdade, ela foi invadida e destruída 17 vezes ao longo da sua existência, ao longo de vários séculos. De modo que quem vai ver as ruínas de Troia, hoje em dia, lá na Turquia, no litoral da Turquia, vê uma ruína meio inconsistente, porque são várias ruínas, umas sobre as outras. E a legislação cambial é mais ou menos isso, são várias cidades construídas em determinado momento, com determinada lógica regulatória, e são arrasadas por crises cambiais ou por abundâncias cambiais, depois vem outra cidade construída em cima, que deixa um pedaço da outra, blá, blá, e o conjunto que resulta de tantas sobreposições de regras é um conjunto completamente maluco do ponto de vista etnográfico. Falando de Troia, do ponto de vista de câmbio, é mais ou menos isso. Agora, a lógica da coisa, e ela é muito simples de entender, é o seguinte: o decreto 33 dizia: é ilegítima a operação de câmbio que é feita fora de um estabelecimento autorizado. Parece uma coisa meio óbvia, mas é mais ou menos como dizer que dentro de determinado terreno regulatório, dentro de certo cercadinho aqui, que eu vou chamar de instituição autorizada, as transações são legítimas, a taxa de câmbio sou eu que digo qual é, e eu digo quem pode fazer e de que jeito pode fazer. É simples como isso. Fora disto aí, é o informal, é o black, é o paralelo. Okay? A lógica desse tipo de regulamentação é que o que está dentro das muralhas regulatórias, eu digo como é que vai acontecer, inclusive o preço. O ministro, inclusive, foi muito claro em dizer que, neste momento, o Brasil não estava preparado para deixar o seu papel moeda competir com o papel moeda estrangeiro livremente no mercado e ver o seu valor relativo ser fixado pelo livre jogo da oferta e da procura. Seria uma humilhação para nós. Então, em vez de taxas de câmbio livres, nós tivemos o início de um longo período de controle cambial que nunca se dissipou integralmente. A lógica aqui, deixa eu usar uma imagem shakespeariana aqui para homenagear a nossa Liana, que é o seguinte:
Na Londres shakespeariana, tinha também uma regulação parecida. Dentro das muralhas da cidade não podia ter teatro, nem hospício, nem escolas de contabilidade, nem cemitério, enfim. E tudo isso tinha que ficar fora da esfera regulatória, sujeita a restrições especiais. E, pelo menos uma das... chamavam-se as liberties, as áreas exteriores à muralha regulatória. Uma das peças mais interessantes, que é essa Medida por Medida, é uma história sobre a validade de leis impossíveis. Era uma história passada em Viena, onde o rei se afasta e manda em seu lugar uma pessoa assumir os poderes de soberano e fazer valer as leis, por exemplo, que proibiam a fornicação. Uma lei impossível. E a ideia de fazer valer uma lei impossível é o centro dramático da peça, claro que cada história individual de diferentes personagens. Mas essa observação do Carpeaux é mais ou menos sobre isto, o que ele está dramatizando, que era bem uma historinha sobre o que se passava em Londres na ocasião e com o nosso mercado de câmbio aqui. Isso, dentro das muralhas da cidade, é o câmbio oficial, é aquele que a gente está obrigado a transacionar naquele preço do jeito que as autoridades falam. Se a gente não está satisfeito, tem que ir no cambista, no blackista, que aí tem um outro jeito de fazer as coisas. Mais adiante, nos anos 50, especialmente, anos 60, começa a entrar muito capital no Brasil, e uma das questões importantes do capital estrangeiro é a seguinte: eu quero investir no Brasil, mas eu, quando entrar, quero poder ter o direito de sair. E as autoridades brasileiras, então, compreenderam isso e criaram, primeiro, em 1946, nesse decreto-lei, essa ideia de que é assegurado o direito de retorno ao capital estrangeiro que chega, depois estabelece em que ritmo ele pode exercer esse direito, e mais detalhadamente, em 1962, com essa lei 4131, Lei do Capital Estrangeiro, fica bem caracterizada a ideia do pedigree, do registro. Esse dinheiro que vem de fora, ele tem o direito de ir embora, de ser transformado novamente em moeda estrangeira e ir embora do país. Nós, brasileiros, que ganhamos dinheiro na moeda local, não temos esse pedigree. Tá? Essa é a lógica desse mecanismo de controle cambial, que meio que é destruída em algum momento, primeiro porque o ágio entre o paralelo e o comercial explode, porque o comercial, o oficial, fica tão restrito que nada consegue ter lugar no câmbio oficial, e todos nós somos jogados para o câmbio paralelo. Para ir na Disneylândia tem que ir no blackista, junto com os camaradas lavando dinheiro e tal, então viram uma esbórnia, né? E quando o volume no paralelo começa a ficar maior do que no comercial, e quando o ágio entre um e outro, a diferença de preço é mais de 100%, o sistema entrou em colapso. E é isso que acontece nos anos 80 e dá início a um movimento de derrubar as muralhas, de desregulamentação cambial, que é o assunto do capítulo 4, que, no fundo, tem uma inspiração na Constituição Brasileira de 88, que diz que as pessoas são livres para se locomover dentro do território nacional, podendo, inclusive, deixar o território nacional com seus bens. Se você pode ir embora do país, faz parte do ir e vir, você ir embora com seus bens, por que diabos você não pode mandar uma remessa de dinheiro para o seu filho que está estudando fora, ou não pode comprar coisas no exterior, mandar dinheiro para fora? Isso é um crime, de lesa pátria ou algo assim. É mais ou menos esta a história que começa, então, a se desenrolar em torno da liberalização comercial, cambial, que tem uma arquitetura curiosa, que é o seguinte: consiste em primeiro criar um mercado de câmbio livre para ele competir com o câmbio paralelo, depois permitir mais e mais transações dentro desse mercado livre, onde pode fazer basicamente tudo, desde que a pessoa se identifique, e sendo identificável tudo que você faz, você pode depois ter
ser chamado a explicar, ok, é um princípio muito simples, liberdade com identificação e responsabilidade. Chega um momento que esse mercado livre incorpora o oficial e acaba o muro. Não tem mais nenhuma razão pela qual a pessoa necessite ir a um doleiro comprar moeda estrangeira, porque pode fazer tudo no Itaú, bastando se identificar. Né? Quem não quer se identificar, aí tem algum problema. Né? E foi mais ou menos esse o enredo que terminou com Sérgio Moro, na verdade, porque é uma curiosidade de interesse local aqui também, porque dentro das discussões em torno da CPI do Banestado, havia essa história de fraudes à desregulamentação cambial que foram denunciadas pelo Banco Central, investigadas pelo Ministério Público, que ofereceu ao juiz Sérgio Moro, então, começo de carreira, uma denúncia, onde eles entenderam perfeitamente o que era o câmbio paralelo nesse momento aí de câmbio já liberalizado. E o juiz Sérgio Moro entendeu muito bem que o doleiro não era mais um personagem cuja matéria-prima era o dólar, que o doleiro, no fundo, era um personagem cuja matéria-prima era uma coisa chamada lavagem de dinheiro, que acabou sendo criminalizada apenas em 1998, mas foi antes da CPI e tudo mais, e Sérgio Moro, a primeira das grandes operações da Polícia Federal em escala nacional, prendendo mais de 100 pessoas no Brasil inteiro, foi a Operação Farol da Colina, salvo engano, em 2004, onde prendeu-se doleiros. E a partir desse momento, nunca mais o jornal deu a cotação do paralelo, porque o jornal não dá a cotação do jogo do bicho. Portanto, não tem que dar a cotação do paralelo. Em certo momento, isso parecia ser o verdadeiro preço da divisa estrangeira. Não, não mais. Em algum momento, isso foi para ilegalidade. Essa é uma história muito interessante, que está escrita no capítulo 3 e no capítulo 4, com todos os seus detalhes. Fiz aqui um pequeno spoiler. Deixa eu começar a parte mais central da nossa história aqui, que ela tem que ver com a criação do Banco Central tardia, não a ponto de salvar a gente da hiperinflação. Esse gráfico extraordinário que eu achei recentemente é uma pessoa que olhou o planeta Terra, verificou quantos países e quantos bancos centrais nele existem e quantos, a linha de baixo, são bancos centrais independentes. E o que se verifica, não sei se está dando para ler, em 1900, menos da metade dos países tinham banco central. E era talvez difícil caracterizar mesmo o que é um banco central. E aí as funções vão definindo o que a criatura faz. É o banco dos bancos, é quem faz é o emprestador de última instância, é a Câmara de Compensação, a autoridade cambial, a autoridade regulatória, o banco do governo e quem tem o monopólio de emissão de moeda. Quando essas coisas todas vão se acumulando, vai ficando mais claro o que é um banco central. Claramente, ele vai ficando mais importante, mais claro, à medida que a gente vai chegando nos anos 40, nos anos 50. Movimento de descolonização, muitos países novos, cada um quer ter o seu banco central, sua moeda, sua bandeira, mas o Brasil só consegue criar seu Banco Central em 1964, no final do ano. E, mesmo assim, como vou lhes contar daqui a pouco, esse Banco Central dura 3 anos. Em 67 ele é meio que detonado e passa a virar um departamento do Banco do Brasil, mais ou menos. Essa é uma história triste. Vamos ver aqui um pouquinho como é que começa. Nós não tínhamos Banco Central, mas tínhamos uma coisa chamada Banco do Brasil, que durante o século XIX teve 4 versões, a última quebrou em 1900 e foi recriada em 1905. Em 1920, já tem uma ideia de transformá-lo num Banco Central, criando um mecanismo super cestroso, que é esse da carteira. Tem uma coisa que chama a carteira de redesconto dentro do Banco do Brasil,
que executa funções de Banco Central. Essa carteira pode emitir dinheiro em troca de uma duplicata comercial, como se fosse o Tesouro. E aí o Banco do Brasil está virando o Banco Central. Não é tão estranho, porque muitos países assistiram transformações desse tipo. Um grande banco comercial do Estado vai se tornando o Banco Central. Está começando a acontecer aqui em 1920, mas não vai além disso aqui. Quando chega em 1930, 31 para ser preciso, a gente quer fazer um Banco Central no padrão ouro, mas o padrão ouro já acabou. Um expert inglês que esteve aqui, escreveu um relatório belíssimo, em 1931, ele deixa pronto um projeto de lei que o ministro Sousa Costa, esse senhor aí de bigodinho, oferece ao Congresso em 1937, pouco antes do Estado Novo ser decretado. Obviamente não se chamaria Banco Central de Reservas do Brasil, mas não rolou. Veio o Estado Novo, não houve interesse em fazer Banco Central e, de repente, em 1944, tudo muda. Tem o acordo de Bretton Woods, em 1944, através do qual foi criado o Fundo Monetário e o Banco Mundial, e tem um detalhe curioso nisso que foi a reconstrução da ordem financeira internacional. O sócio do FMI não é o Brasil, é o Banco Central do Brasil, só que o Brasil não tem Banco Central, estranhamente, né? Então, nos comprometemos a criar o Banco Central e, para fazer isto de uma forma pública e internacionalmente aceita, nós fizemos ainda no Estado Novo um decreto, esse de fevereiro de 45, o doutor Bulhões escreveu, Otávio Gouveia de Bulhões, pelo qual ficou criada essa Superintendência da Moeda e do Crédito, SUMOC, dentro do Banco do Brasil, com a função de preparar o Banco Central. A segunda coisa que aconteceu em decorrência de Bretton Woods foi o governo, já o Estado Novo caído, já a democracia, o governo prepara um anteprojeto de criação de um Banco Central e manda ele para o Congresso, só consegue mandar em 1947. Mas foram duas criaturas decorrentes de Bretton Woods, a SUMOC e o projeto de lei do ministro Pedro Luiz Correia e Castro. Duas coisas importantes aqui, e essa é a explicação que eu vou lhes dar para a hiperinflação no Brasil, sem nenhuma equação. A tese aqui é que a governança da moeda foi o que nos destruiu. E como é que isso aconteceu? Para começar, primeiro organograma ali, a SUMOC. A SUMOC é o embrião do Banco Central, ela passa a funcionar meio que quase como um órgão de assessoria do Banco do Brasil, mas criou-se com a SUMOC um conselho da SUMOC, depois viria a ser o Conselho Monetário Nacional, era um conselho de 5 pessoas. O ministro da Fazenda, o superintendente da SUMOC, presidente do que seria o Banco Central, e 3 do Banco do Brasil, o presidente e 2 diretores do Banco do Brasil. É um conselho de 5, onde o Banco Central é um voto. Tá? Mas criou-se 2 coisas aí esquisitas. Uma é um Banco Central virtual, e a segunda é que quem manda no sistema é um conselho, tá? Onde 3 são do Banco do Brasil, portanto, nada interessados em disciplinar a moeda. Bom, o projeto de lei que vai para o Congresso é um desenho mais ou menos desse tipo, mais sofisticado, mas claramente com um ingrediente inflacionista muito pronunciado, porque ele é assim, ele é junto um projeto de criação de Banco Central, mas também um projeto de um sistema de uma reforma bancária que vai criar um sistema composto de bancos de desenvolvimento e do Banco Central. E neste projeto, eles se propunham a criar 5 bancos de desenvolvimento, um para a indústria, um para a agricultura, um para a habitação, um para o comércio exterior, outro para a infraestrutura, além do Banco do Brasil. Esses 5, mais o Banco do Brasil, fazem 6, e 6 diretores do Banco Central, incluído o presidente, formam um conselho de 13, o 13º sendo o ministro da Fazenda.
É um conselho paritário, onde 6 são expansionistas, 6 são controladores, presidido pelo ministro da Fazenda. Mas dentro da lógica do projeto, os bancos de desenvolvimento, ou deixa eu dizer diferente, o Banco Central é criado para alimentar os bancos de desenvolvimento, não para controlar a moeda. Os diretores do Banco Central achavam que o Banco Central servia para controlar a moeda e a inflação. Os outros não. Os outros queriam que o Banco Central lhes fornecesse combustível para suas operações ativas. Vejam que contradição. E não foi à toa que este projeto mandado para o Congresso em 1947 ficou lá 20 anos quase sem acordo entre os controladores, ou os estabilizadores, ou monetaristas, e os desenvolvimentistas, inflacionistas, o nome importa pouco. E esse negócio ficou empatado até 1964, quando ele finalmente é resolvido. Isso aqui deixa para lá. Quando o primeiro Conselho Monetário Nacional se instala, ele tem uma composição um pouco diferente do que o projeto original previa. Esse conselho era presidido pelo ministro da Fazenda, tinha o Banco do Brasil e o presidente do BNDES. Estranho que façam parte do Conselho Monetário, porque são bancos regulados pelo Conselho, mas estavam um pouco dentro da ideia do projeto, seriam alimentados pelo Banco Central, por assim dizer. Os diretores do Banco Central, 3 diretores mais o presidente, e 2 membros que não eram nada, membros de livre escolha do presidente da República. Ele escolheu esses 2 senhores aí, Gastão Fidigal, banqueiro, Rui de Castro Magalhães também, e era um conselho de 9 membros, 4 eram do Banco Central, 4 não eram, o ministro da Fazenda desempata, e 2 membros sem voto, um dos quais o próprio Roberto Campos. O outro, Daniel Faraco, foi um personagem muito importante em vários dos desenhos de Banco Central. Esse Banco Central aqui era independente, tinha mandato, e todos aqui eram comprometidos com o projeto de estabilidade. Isso era 1964, isso funcionou bem até 67, inclusive a inflação caiu de 100 e pouco para alguma coisa na faixa de 20, e aí 67, com a doença do presidente Castelo Branco, Costa Silva assume a presidência da República e resolve mudar esse grupo. E esse pessoal aí tinha mandato de 5 anos. Diz a lenda, é contado na biografia do Roberto Campos, que ele, Roberto, foi ao presidente Costa Silva dizer: presidente, o Banco Central você não pode mudar assim a diretoria só porque mudou o governo, né? Afinal, eles são os guardiões da moeda. O general bateu na mesa e disse: guardião da moeda sou eu. Tem negócio de guardião da moeda. E aí ele trocou esse time todo aqui, e quem passou a ser o ministro da Fazenda? E aqui começa um capítulo completamente diferente na história do Banco Central, porque pior que não ter Banco Central é ter um Banco Central capturado e a serviço do inflacionismo, disposto a emitir quanta moeda for necessária para as operações, seja do Tesouro, seja dos bancos do Tesouro. E é mais ou menos isso que acontece. Agora, no primeiro momento, não muda a composição do Conselho Monetário, que são esses aí, são esses 9 caras, mas agora quem desempata é o Delfim. Então, é uma outra realidade. Com o tempo, e eu peço desculpas aqui pelo tamanho da letra, a composição do Conselho Monetário foi mudando e a história da hiperinflação brasileira está aqui. Durante o período Delfim, o Conselho vai aumentando em número de membros. Quando vem o Geisel, ele faz uma coisa importante, que é o seguinte: ele tira os diretores do Banco Central do Conselho Monetário e inclui ministros. O Conselho fica menor, mas fica pior de qualidade. E depois do Geisel, aí no Figueiredo, é pior ainda, porque o Figueiredo, na ideia de abertura, ele houve queixas que o Conselho Monetário usurpa
competências do Congresso, sobretudo fiscais. Então, para resolver este problema de déficit de democracia, ele resolve fazer um conselho mais representativo. Então, começa a chamar presidente da FEBRABAN, presidente da Fiesp, e o conselho aumenta para quase 30 membros, como se quisesse ali recriar uma grande Câmara Setorial da moeda. Quando vem a nova República, é pior ainda, que aí é o Sarney que traz para dentro do Conselho Monetário o ministro do Trabalho, o ministro da Previdência, o representante da CUT, E aí, isso aqui é um gráfico muito simples que mostra só o peso do Banco Central dentro do Conselho Monetário. Era 20% quando era 1 em 5 do Conselho da SUMOC. Depois vira 4 em 9. Depois vira 1 em 26. Em 1993, que foi a última leitura ali antes do Plano Real, tinha 21 membros. Então, o Banco Central era tão importante para a política monetária quanto um voto em 21, tá? Ou seja, não tinha a menor importância. Tem um certo quê de voluntarismo na nova República. Essa fala do Montoro, ela é parecida com a outra fala, que é de um deputado famoso na Assembleia Nacional Francesa durante a Revolução, como quem diz: a democracia está iluminada e nunca vai fazer uma bobagem porque é uma democracia. Errado, como a Assembleia Nacional Francesa demonstrou e também a nova República demonstrou. Não é porque é uma democracia que, se você pintar pedaço de papel sem limitação, não vai acontecer nada. Vai acontecer inflação igualzinho, como aconteceu, aliás, nos dois casos, né? E aqui começa uma história meio triste, que é um caminho na direção da hiperinflação. O gráfico mostra inflação mensal e vejam que as interrupções na trajetória ascendente da inflação são os planos econômicos, todos eles com um congelamento de preço. Na verdade, os que têm congelamento de preço, aparece o raio vermelho, são esses aí, são 5, em 5 anos, não tem nada parecido com isso, mundo afora. Quando tem reforma monetária, às vezes com troca de zero, às vezes sem troca de zero, mas muda a moeda. O plano Bresser não mudou, os outros todos tiveram, e o Collor teve confisco. Nenhum país tem essa trajetória, que é o objeto do capítulo 7 do livro, que conta muitos dos detalhes operacionais dessa saga maravilhosa isso aí, a inflação acumulada só nos 15 anos anteriores ao real, cujos cortes de zero são esses que nós já vimos aqui. Os detalhes técnicos dos planos heterodoxos não interessam, deixa eu lhes trazer algo mais divertido, que é uma viagem visual no meio dessa esbórnia que eu acabei de descrever em termos mais técnicos ou mais institucionais. Em 1942, quando o cruzeiro foi introduzido, já vinha de muito antes a ideia de ter uma moeda com esse nome. Tem uma crônica de Machado de Assis, belíssima, do século XIX, falando do cruzeiro. Mas a gente só consegue fazer o cruzeiro em 1942 e dizem que foi meio por acidente, porque nessa altura nós tínhamos um panorama especialmente caótico de meios circulantes. 56 tipos diferentes de cédulas circulando, algumas do Tesouro, outras do Banco do Brasil, e uma moeda, essas cédulas da Caixa de Estabilização, elas eram carimbadas para estabelecer sua conversibilidade em ouro. As notas do Banco do Brasil do tempo da carteira de redesconto, notas do Tesouro posteriores, uma bagunça completa. As duas de baixo são notas de contos de réis, que são notas de 1 milhão, mas nenhuma delas tinha 6 zeros, que é uma coisa que nós achamos um artifício para fazer uma nota de 1 milhão sem uma humilhação nacional. Quando criamos o Cruzeiro, em 1942, estranhamente, algumas das notas começaram a ter esse carimbo, o carimbo ali, não sei se está para ver direito ali, o carimbo de 500 cruzeiros, é um carimbo todo sofisticado, cheio de marca d'água. Não precisava ser um carimbo sofisticado, porque como é um carimbo para desvalorizar o dinheiro, ninguém vai falsificar, né? Então, para que ser tão sofisticado? Então, vamos lá, foi aí, os 500 mil réis viraram 500 cruzeiros de 1942,
A família de cédulas que aparece aí tem o Almirante Tamandaré na nota de 1, muitos aqui lembrarão, eu lembro, então tem gente aqui mais velha do que eu, e o Cabral é uma nota muito comum, muito popular na sua época, aqui já aparece na versão carimbada, o carimbo veio em 1967, esse foi o segundo carimbo do dinheiro, um carimbo que tirava 3 zeros, e nesse tempo vale lembrar que ainda estava escrito ali que o Tesouro Nacional promete pagar. Isso é muito interessante como um sinal de dissonância cognitiva, talvez, das autoridades monetárias, que não se dão conta que promete pagar a coisa através da própria coisa. Né? Isso tem uma redundância, que é você paga quem se apresentar ao Tesouro com essa nota, com a própria nota. Não é isso? Então, é uma promessa vazia, para dizer o mínimo. Quando chega ali, essa nota do Cabral, que é pouco posterior, já não tem mais o mesmo dístico, está escrito só valor legal, está mais de acordo com o que diz a legislação, que diz que somos obrigados a fazer contratos e aceitar a moeda pelo seu valor legal. Pois bem, quando vem o Cruzeiro Novo, em 1967, esses foram os carimbos distribuídos. O Tamandaré, evidentemente, perdeu o valor, porque se ele perde 3 zeros, ele é 1 milésimo de cruzeiro, 1/10 de centavo, foi desmonetizado. Mas Getúlio, que era a moeda de 10 cruzeiros, perdeu 3 zeros, virou 1 centavo. Tinha uma cédula de 1 centavo em algum momento da nossa existência, que foi esse Getúlio carimbado. Os outros carimbados, Princesa Isabel, Pedro II, Dom João VI, todos, além de Tiradentes e Santos Dumont, começaram a experimentar essa humilhação de ter um carimbo que lhes tira 3 zeros da sua importância. Esse é 1967. A ideia aí era, isso aí chamava-se Cruzeiro Novo, e depois o Cruzeiro Novo ia ser substituído de novo por Cruzeiro, em 1970, com essas cédulas mais bonitinhas, modernizadas, desenhadas pelo Aloysio Magalhães, que fez um trabalho bacana, mas o Aloysio morreu e não estava disponível para fazer os desenhos das cédulas que foram se tornando necessárias à medida que a inflação avançava. Então, depois do Floriano, já foi com outro projeto gráfico, já que o Aloysio não estava mais aí. Mas esse é o Cruzeiro que vai até 1986 e cujas cédulas maiores foram essas aqui. Vejam que o Juscelino foi a maior cédula, uma cédula de 100 mil, 5 zeros de uma vez, era a maior cédula que imprimimos desde sempre, e que tem 3 versões, tem os 100 mil sem carimbo, 100 mil com carimbo e 100 já cruzados. Cruzado aí tirou 3 zeros, e alguém aqui há de lembrar também o Barão, o Jô Soares falando, lá vai Barão, esse aqui, o Barão do Rio Branco, que aparece na cédula de 1000, Castelo Branco, Rui Barbosa, Oswaldo Cruz. E aí, Juscelino, então, é o campeão de zeros, não é uma homenagem descabida totalmente, vamos lá, vamos combinar. A família de cédulas de cruzado, então, aparece já em versão sem os zeros, sem os carimbos, para Rui Oswaldo Cruz, e tem as cédulas do Villa-Lobos, Machado, Portinari. Todas essas cédulas são longamente estudadas pela Casa da Moeda, que faz um trabalho de pesquisa iconográfica bacana com cada personagem, demora 4, 5, 6 meses para fazer um projeto gráfico e todo o processamento industrial de uma cédula como esse. Só que a gente está começando a ter que precisar fazer cédulas maiores numa velocidade maior do que 4 meses, porque a inflação está andando muito rápido. Bom, vem depois do cruzado, o cruzado novo, não no plano Bresser, que é o congelamento seguinte, mas no plano verão, que é ali no começo de 89, e aí agora temos um carimbo triangular que subtrai 3 zeros de Machado de Assis, agora ele, nosso maior escritor, humilhado com essa extração de zeros também, Portinari, um carimbo triangular
já passamos do carimbo estranho, com marca d'água, para o redondinho, agora triangular, e aí esse padrão monetário cruzado novo, que vigora, vamos dizer, do plano verão até o Collor, que vai fazer uma duração muito pequena, ele tem essa cédula maravilhosa do Drummond, que é um primor de projeto gráfico, e, a meu juízo, talvez um retrato melancólico dessa época, porque essa expressão do Drummond nessa nota triste, como quem se pergunta o que eu estou fazendo aqui, aprisionado nesse dinheiro vagabundo, prestes a levar um carimbo. É muito bacana essa cédula. Vem o Collor 1, que transforma, antes tem Cecília Meirelles, seguindo na temática poética, Cecília até parece um pouco com essa efígie da República, e aí essa nota de 200 cruzados novos, ela é interessante porque é o momento em que é preciso fazer uma cédula a cada 2, 3 meses, e a Casa da Moeda diz que não dá para fazer projeto gráfico nessa velocidade. Então, entre um e outro, tem que fazer uma cédula graficamente improvisada, vamos dizer assim. Então, pega aí uma prensa que já tem, com a efígie da República, com um fundo meio vago e tudo mais, então faz aí essa nota de 200, na de 500 a gente capricha, né? E aí foi assim. E já estamos num panorama de heróis nacionais, vamos dizer, da série B. Augusto Rus, que não está no nível de Pedro II nem Machado de Assis. E, carimbos retangulares no plano Collor 1, mesmo sem corte de zero, teve o carimbo, porque o nome da moeda mudou. Estamos agora no cruzeiro do Collor. O Marechal Rondon, na nota de 1000, de novo, teve que vir uma cédula improvisada que não deu tempo de fazer o projeto gráfico, então tem aí a República e um grafismo meio... Depois, Carlos Gomes, e aqui desafio os presentes a identificar os homenageados das notas aí. Não é fácil, não, né? Quem é esse senhor aqui de cabelos grisalhos aqui? Né? Então, estamos falando de Vital Brasil e ali Câmara Cascudo. Então, não é propriamente quem a gente imaginava que devesse ser homenageado numa cédula, sem nenhuma desdouro à obra dele, que é espetacular. Mas já estamos esgotando os nossos heróis nacionais. Outra cédula embromada, que é de 100 mil, esse passarinho vale lembrar, vale olhar, porque vocês vão reconhecê-lo de uma cédula do Real que usa esse mesmo grafismo. E a maior cédula emitida nos cruzeiros do Collor foi esse Mário de Andrade, que aí nós já estávamos lá, ministro Fernando Henrique, eu já estava com ele, quando fabricamos essa nota do Mário de Andrade, 500 mil cruzeiros do Collor, e aí nos deu aquele pânico, porque a próxima nota daqui a 2 meses é de 1 milhão. E nós não vamos emitir uma nota de 1 milhão, porque a gente tem vergonha na cara. Nenhum país sério emite uma nota de 1 milhão. Então, como não estava pronto o que a gente ia fazer para valer, vamos fazer, então, um exercício de corte de zero, até para a gente testar a engrenagem e tal. Então, fizemos o Cruzeiro Real, com esse carimbo redondo aí, desse jeitinho, e esta cédula perdeu 3 zeros e passou a ser de 500. Essa reforma monetária ocorreu em 93, salvo engano, julho, junho, uma coisa por aí. Neste momento, depois do Mário de Andrade, tivemos Anísio Teixeira, educador, homenageado nesta cédula, e já tínhamos uma situação aqui curiosa, para não dizer humilhante, porque não só eu sei de casos em que a Casa da Moeda procurou uma família de um brasileiro ilustre para homenageá-lo numa cédula e a família recusou, tá? Como também vinham delegações ao Banco Central e à Casa da Moeda propor brasileiros ilustres para serem homenageados nas notas, e a gente dizia, não, esse aí não dá. Dos dois jeitos era humilhante. Então veio a ideia de fazer então os tipos regionais. São 27 estados, então vamos ter muito material para trabalhar. Então chegamos a colocar o gaúcho e a baiana em circulação,
a baiana era a maior cédula em circulação quando o real aconteceu, e aí para o real, que é o assunto do capítulo 8 do livro, aqui, diferente dos outros capítulos, tem um pouquinho da historinha, não apenas política, como conceitual, aí eu tomo vantagem da minha participação no episódio para descrever o que a gente poderia ter feito, e a coisa mais interessante e inovadora é a URV, que eu transcrevo aqui o dispositivo que criou, que foi criar uma espécie de ORTN, uma unidade de conta, porém, como parte integrante do sistema monetário nacional. Era a primeira vez que a gente escrevia desse jeito, ou seja, o Brasil, a partir de fevereiro de 94, que essa medida provisória é de 28 de fevereiro, passava a ter duas moedas, ou uma e meia, porque tinha o Cruzeiro Real e tinha essa coisa aí que serve exclusivamente como padrão de valor, não como meio de pagamento. Então, só unidade de conta. Mas era um dispositivo que muita gente entendia como um indexador, mas era a moeda de conta que permitia que todo mundo meio que olhasse para o URV e visse o dólar, mais ou menos com essa lógica. E mais, a gente em fevereiro dizia assim, olha, essa nova unidade de conta, ela vai ter um valor em cruzeiros reais, que era a moeda da época, e vai mudar todo dia. O primeiro valor é 647 cruzeiros reais e 50 centavos, que era exatamente igual a $1 na ocasião. Então, as pessoas disseram, essa URV aí vale $1, pelo menos no primeiro dia, né? Vamos ver o que eles vão fazer nos dias seguintes. E agora estava dito ali também o seguinte, olha, a URV vai ter poder liberatório, ou seja, vai poder ser utilizada como meio de pagamento quando for emitida pelo Banco Central, quando então passará a se denominar real. Tecnicamente, portanto, o real foi criado lá atrás, em 28 de fevereiro de 94, não em 1º de julho. 1º de julho é quando a URV muda de nome e é emitida como pedaço de papel ou reconhecida num depósito bancário sacável à vista. Este negócio tem alguma coisa parecida com isso nas experiências das grandes inflações, do Rentenmark alemão, é um exemplo interessante, o Chervonettes na União Soviética, outros precedentes, aqui teve ideias parecidas, aqui boladas pelo André e pelo Pércio, e a dinâmica do negócio funcionava mais ou menos assim, a URV estava conectada, todo dia rodava o valor em cruzeiros reais da URV, e foi andando, 647,50 no primeiro dia, no segundo dia 650, vai assim todo dia, e enquanto isso, no mercado de câmbio, o Banco Central vai fixando o preço de compra e venda do dólar, olhando para o URV e fazendo variar mais ou menos do mesmo tamanho. Então, quem olhasse para o valor da URV e quem olhasse para o dólar, ia verificar que as duas coisas são mais ou menos iguais. E aí, pode usar o URV à vontade para fazer contratos de trabalho, contratos de fornecimento de mercadorias, pode usar à vontade, não tem mais restrição a usar esta nova moeda de conta que parece tão boa, tão interessante, tão boa quanto o dólar. E aí, será que as pessoas vão entender e passar a fixar seus preços em dólar? Tudo que a gente queria que as pessoas passassem a usar preços em URV, porque no dia que a gente fizesse ela virar o real e fixasse a taxa de câmbio, ou deixasse flutuar, né, a moeda seria tão boa quanto o mercado julgasse que ela era boa. E era o truque que foi utilizado em todas as outras estabilizações de inflações grandes. Voltando para casa, na semana que eu passei, foi um dos poucos fins de semana que eu passei em Brasília. Chegando em casa, a barraca de coco, na frente da minha casa, tinha essa tabuleta aí maravilhosa, já dizendo que o coco valia uma URV. A lei mandava também que quando as tabuletas afixadas no comércio tivessem o preço em URV, tinha que ter também o preço em cruzeiro real. Era uma chateação proposital para, enfim, tinha suas razões técnicas, não vale
Mas, então, esse cara aí, ele botou 700 cruzeiros reais pelo coco que custava um RV. Por causa disso, eu sei que dia foi, que foi exatamente o dia 8 de março, uma semana depois do... Ou seja, todo mundo entendeu que parece ser uma construção super complexa, super... E durante a vigência da URV, que foi março, abril, maio e junho, essas foram as taxas de inflação mensal nos 3 índices de inflação que compunham a variação da URV. A URV variava mais ou menos entre o menor e o menor variação desses 3 índices. Então, o URV variou aquilo ali. No último mês, 46,6%. Tá? Mas ia variando dia a dia, e o desenho era muito parecido aqui, os advogados talvez tenham reconhecido aqui a UFIR. Era como se fosse a UFIR diária daquele tempo. Ela ia todo dia variando e no fim do mês ela fechava na variação do IPCA-E do mês. Hoje é o IPCA 15. Tá? Então, a última cotação em cruzeiros reais da URV era 2.750, e foi esta que ficou. Isso explica por que, em vez de cortar 3 zeros, esta reforma monetária dividiu os valores em cruzeiros reais por 2.750, que é um número meio esquisito. A medida provisória de 1º de julho, virou lei algum tempo depois, ela dizia simplesmente, era o que estava prometido em fevereiro. A partir de 1º de julho, a unidade do Sistema Monetário Nacional passa a ser o real, com a remissão ao artigo anterior que dizia, da medida provisória anterior, que dizia que a URV ia mudar de nome, a paridade entre o real e o cruzeiro real vai ser a última do dia, a última que teve, do dia 30 de junho, que foi 2.750, e o cruzeiro real deixava de existir. Desta vez, não dava para carimbar as notas, por razões óbvias. As notas que estavam em circulação eram essas aí. Se a gente fosse fazer um carimbo da Baiana, a Baiana ia valer R$ 18,18. Não tem muito cabimento ter uma cédula em circulação desse jeitão. A gente teve que botar, pela primeira vez, em toda essa bagunça, uma família inteira de moedas, de cédulas, que foram essas aí, em circulação ao mesmo tempo. E a logística disso aqui, vocês não têm ideia o que é complicado mandar um meio circulante para o interior do Pará, para Roraima, para todo lugar, e fazer a logística industrial, para começar, gráfica, industrial e distribuição desse troço no Brasil inteiro, para, no dia seguinte da medida provisória, em qualquer ATM que você apertasse o botão, saía esse negócio aí, em vez de sair a Baiana e o Gaúcho. Né? Os motivos gráficos, aí a Casa da Moeda dizia, é impossível fazer uma família inteira de notas, 6 meses, 1 ano para a gente fazer, né? Fizeram em 2 meses isso aí, que é a nota de 200 cruzados novos, reestilizada, sendo que no verso tem uma família de animais. Tinha uma de flores e uma de árvores. A gente achou que os animais eram mais, mais adequados ao que eles iam enfrentar. E, graficamente, dá para ver que nós estamos fazendo colagem e apropriação, utilizando, todas as cédulas utilizaram motivos gráficos anteriormente usados nas cédulas. Então, era uma espécie de reinvenção, uma maneira de dizer que nós estávamos aproveitando a nossa experiência anterior para reconstruir do nada uma moeda decente. Mais tarde, substituímos pelas notas que existem hoje, que tem as notas de 2 e de 20, que facilitam o troco, a nota de 1 não circula mais, e as notas têm tamanhos diferentes, que resolve o maior problema de falsificação, que é descolorar uma nota pequena para repintá-la como uma grande. Enfim, tem essas moedas bonitas. Isso aqui é só um resumo para lhes dar uma ideia, talvez corrigir um equívoco que é comum, que é o seguinte: o primeiro gráfico, taxas mensais,
mostra como é que a gente trouxe uma inflação que estava em 46% ao mês para um número muito pequeno. E parece que acabou o problema, né? Nós estamos olhando taxas mensais. Agora, o gráfico ao lado mostra as taxas anuais ou anualizadas a partir de julho de 94, quando a nova moeda começou. Pois bem, o primeiro mês do real foi tudo maravilhoso, mas a inflação foi 7% ao mês, naquele mês, que é 120 anual. Tá? No segundo mês foi 3% por aí. Então, o que o gráfico mostra ali já é os 2 meses anualizados. Depois, 3 meses anualizados. Quando chega em 12 meses, vai o acumulado de 12 meses. Vejam como foi gradual o negócio. Nos primeiros 12 meses do real, a inflação foi 33%. Para hoje, 33% soa um número maluco, né? Como é que nós já estávamos achando um sucesso, um troço que a inflação era 33% depois de um ano desse salseiro todo aí, né? Bom, demorou, só no começo de 97, a inflação caiu abaixo de 10%, mas para o final de 97 caiu abaixo de 5% ao ano. E no ano de 98 foi 1,6% ao ano, que foi a menor inflação a gente só vai achar um nível de inflação menor do que esse antes da Primeira Guerra Mundial. Okay? Esse é o tamanho do feito que nós fizemos agora, naquele momento. Depois que veio a flutuação do sistema de metas, é o que tem ali no gráfico de baixo, em taxas anuais, com todos os terremotos da transição, nós estamos aí com uma inflação na faixa de 6%, depois mais para baixo, estamos agora em 3%, que é onde eu acho que vai ficar, mas vencemos o dragão. Mudou completamente a perspectiva a partir daí. E eu chamo a atenção que uma coisa importante, esse gráfico aqui foi mostrado antes, é o gráfico da governança da moeda. No pior momento, o Banco Central tinha um voto em 26, tinha um voto em 21, em 1993, no Conselho Monetário, que eu cheguei a participar. E na medida provisória de 1º de julho, a gente aproveitou para, então, reorganizar institucionalmente o próprio Banco Central, e uma coisa que a gente fez, não podendo extinguir o Conselho Monetário, a gente reduziu a 3 membros o Conselho Monetário. Gostaríamos de ter feito 2, não deixaram, os advogados aqui presentes um dia me explicarão que conselho só pode ter no mínimo 3. A Casa Civil diz que conselho de 2 não existe. Tá bom, então foi 3. Banco Central, Fazenda e Planejamento, eram os 3 conselheiros. Porém, a gente criou uma coisa chamada COMOC, que é uma reunião, Comitê Preparatório do Conselho Monetário, esse de 9 membros, 5 do Banco Central. O Banco Central tem que mandar nesse negócio. Essa reunião prepara o CMNE, e o CMNE hoje em dia já é por telefone, vira homologatório. Olha como coisas sutis de mecanismo decisório mudam tudo, né? Porque é fazendo esse tipo de procedimento que a gente ganha controle da criatura. Bom, e o Copom, que hoje é a coisa mais importante, que todo mundo conhece, da política monetária, mas o Copom, senhores e senhoras, é uma reunião da diretoria do Banco Central, que a própria diretoria do Banco Central, numa circular, passou a chamar de Comitê de Política Monetária, como as empresas que têm conselho de administração criam o seu comitê de RH, o seu comitê de finanças, não sei o quê. Nós temos um comitê de política monetária no Banco Central criado por uma circular, pode ser revogado por uma ordem do ministro da Fazenda. No entanto, é a coisa mais importante, hoje em dia muito mais conhecido do que o Conselho Monetário. O Copom, com as suas decisões, suas reuniões, a liturgia dos seus comunicados, se tornou uma coisa importantíssima. Vejam como se constrói instituições para dar solidez à ideia da administração discricionária do papel moeda. Enfim, já vimos isso aí. É possível, então, dizer o seguinte, que em 64 nós criamos tardiamente um Banco Central independente que viveu 3 anos,
Em 67 ele volta a ser uma criatura subordinada ao Banco do Brasil, depois subordinada também ao BNDES e aos bancos estaduais, que eram 30 deles em 1993, e aí ele é recriado como um banco central de verdade, quase terminando o século XX. Está explicado porque não conseguimos nunca conviver direito com o papel moeda e dele abusamos de todas as maneiras possíveis. Deixa eu falar isso aqui. Por que terminamos em 2013? Eu não quis que esse livro se tornasse uma discussão que está nos jornais. Tá? Então, 2013 é um expediente apenas destinado a fazer com que a gente chegasse na antevéspera da atualidade, quando as nuvens estavam se adensando, mas a crise não estava ainda estabelecida e a nova matriz não estava totalmente estabelecida. Esse gráfico mostra o superávit primário, em azul, e a evolução da dívida líquida brasileira, que vem caindo. Estamos com superávit na faixa de 3,5% do PIB em média, uma situação super bacana, confortável, finanças em ordem, dívida diminuindo, tudo certinho. E talvez tenha sido isso que motivou o Economist a fazer a capa do Cristo Redentor decolando, que é uma capa de 2009. Próxima à ideia, se não foi antes, foi quase antes do aumento de capital da Petrobras na Bolsa de Nova York, onde a Petrobras teve um valuation aí de 270 bilhões de dólares, uma coisa desse tamanho. Pois bem, a outra capa é de 2013, de meados de 2013, quer dizer, já em 2013, a imprensa especializada se deu conta de que nós os enganamos e se corrigiu fazendo essa capa aí que, enfim, conta a história. Não é o objetivo do livro falar da crise, mas eu não me furto a fazer uma conjectura sobre o futuro, no último capítulo, dizendo o seguinte: olha, isso que vocês veem aqui é a taxa de juros e o valor de mercado das ações na Bolsa. E uma coisa tem que ver com a outra, porque a taxa de juros pode ser entendida como o preço do futuro. As coisas que estão no futuro são trazidas a valor presente, descontadas conforme a taxa de juros, que, portanto, passa a ser meio que o preço do amanhã. Quando a taxa de juro baixa, as coisas que estão no futuro passam a valer mais. É simples como isso. E aconteceu da Bolsa de Valores brasileira, que estava valendo 400 bi de dólares, o azulzinho é em dólar, e chegar a 1 trilhão e 800, pouco antes da crise de 2008, de 400 bilhões de dólares a 1 trilhão e 800, só porque o juro caiu. Tá? Ou seja, a imagem que se deve fazer é o seguinte: finanças públicas de boa qualidade permitem que o Estado não se endivide tanto, permite, portanto, que o custo do endividamento caia, que o custo do capital baixe e tudo que está no futuro passe a valer mais. Então, aqui é um exemplo de termos criado 1,5 trilhão de dólares de riqueza simplesmente pela mudança da lente de avaliação da coisa. É isso que a redução da taxa de juros fez. São as mesmas empresas. Empresas são fluxos de caixa no futuro, nada mais do que isso. Esse futuro passou a valer mais, nos enriqueceu a todos, como aconteceu com Portugal e Espanha quando eles entraram no euro. Processo parecido, juros alemães e moeda euro, em vez de pesetas e juros de 2 dígitos. Bom, aí vem a crise e vem Dilma Rousseff. Então, como é a perda de valor na Bolsa, ela não reflete tanto a taxa de juros, mas a percepção de insustentabilidade fiscal, que vai ficando cada vez mais clara. Ela começa a se recuperar depois do impeachment. A Bolsa chegou a menos de 500 bi de dólares, vindo de 1 trilhão e 800, quer dizer, o custo da crise foi ridiculamente elevado, 1 trilhão e meio de dólares, okay, de perda de valor. Isso são só ações, né? Imóveis e outras coisas, o processo é semelhante. Mas daqui para frente, se a gente fizer a coisa direito, nós vamos continuar esse círculo virtuoso. E a mensagem do livro é que
nós conseguimos já vencer a pior parte, tivemos um retrocesso, uma recaída, né? Mas vencemos o vício. Tá? Não vamos nos deixar vencer novamente. Não nos deixamos desta vez, não vai acontecer novamente, de modo que o que a gente vai ver daqui para frente, provavelmente, essa linha vermelha dos juros indo para baixo e a outra indo para cima, e esse é o futuro que eu espero, não está no livro, mas eu espero que aconteça. Gente, muito obrigado. Professor Gustavo, várias perguntas aqui, temas que se repetem. Vamos lá. Com a nossa retomada da economia, nos próximos anos, o que a gente espera, qual, na sua opinião, seria o risco da inflação voltar, em especial sem a reforma da Previdência? Acho que nós já estamos numa região de risco completamente diferente desta que estudamos aqui nesta noite, que foi um show de horrores monetários que nunca mais vão se repetir. O espectro que se apresenta quando as finanças públicas se encontram em desordem, como a gente tem hoje, é um espectro de endividamento excessivo. Nós estamos vendo no Rio de Janeiro, meu estado, um pouco do que poderia ser o futuro do Brasil se nós não tomarmos conta direito dos cofres da União Federal. Atrasos de salário, de alguma maneira o Estado vai descumprindo suas obrigações, seja com seus assalariados, aposentados, seus fornecedores e, em última instância, com seus credores. Para não ter que enfrentar isso, a gente tem que adotar uma percepção realista das contas públicas, e é disso que se trata aí a reforma da Previdência, dentre outras que eu estou vendo aí sendo negociadas. Muito obrigado. Segunda colocação. Qual seria a perspectiva da nossa moeda do real versus outras moedas internacionais? Vamos lá. Qual é o seu palpite para a nossa cotação? Uma das coisas que se repete, que é sempre bom repetir quando se trata de taxa de câmbio, aqui, eu devia ter dito isso aqui antes, é que a taxa de câmbio foi inventada com o intuito de humilhar os economistas. Porque, quando jovens, eles se metem a prognosticar a taxa de câmbio. Mas eu já passei dessa fase. É a melhor resposta que eu já escutei. A outra colocação. Muito tem se falado de bitcoins e moedas criptográficas. Então, sabendo que elas não passam por bancos centrais, qual seria o futuro delas e a sua opinião? Eu acho que é uma experiência interessante. Não é só o Bitcoin, tem mais ou menos mais de uma centena, talvez 2 centenas de coisas parecidas. E o jeito de olhar é que são como se fossem commodities eletrônicas. Algumas dessas criptomoedas, as empresas que as fazem também vendem ações. E, na verdade, ações da empresa e a moeda, ambas são passivos não exigíveis da mesma entidade. E nisso eles estão fazendo igual aos bancos centrais. Os bancos centrais têm na sua conta do passivo o seu capital, tem também lá um negócio chamado meio circulante, que são essas cédulas que todos carregam no bolso. É indistinguível o que é o capital do Banco Central, o que é meio circulante. No caso de muitas das criptomoedas, a segunda mais popular chama Ether. O Ether, quando fez o seu IPO, fez uma coisa que passou a ser conhecida como ICO. Em vez de vender as ações, vendeu a moeda, ou seja, um outro passivo não exigível da companhia. Ou seja, estão fazendo igual bancos centrais, não é à toa que estão se multiplicando essas criaturas que estão enriquecendo seus criadores, né? Agora, para que servem essas coisas?
Várias delas são empresas. Silêncio. E a Ether, por exemplo, é um complexo de empresas que pretende utilizar blockchain para variados usos. O Bitcoin, em particular, não tem nenhuma utilidade. Mas também pode-se dizer que metais preciosos não têm nenhuma utilidade, só tem uma utilidade industrial, que é a indústria de joalheria, muito importante aqui, enfim, muitos consumidores do produto aqui, né? Agora, o Bitcoin também tem uma indústria que precisa dela, que é uma indústria em crescente escassez, que é a indústria do anonimato. O Bitcoin oferece essa mercadoria cada vez mais difícil de se obter nos sistemas financeiros regulados. O nosso, como o americano, o europeu, se você quer anonimato, por qualquer razão, a principal delas costuma ser a razão tributária, essa criatura é útil. Ela é, no entanto, muito volátil. A volatilidade é ruim para quem quer armazenar valor. Muito claramente, esse troço não serve como moeda transacional, pela dificuldade, enfim, de utilizar. A unidade de conta também é estranha, porque é um troço que vale 15 mil, sei lá quantos mil, é um valor grande, é um ativo. Então, não é moeda tecnicamente, é outra coisa. E vamos ver, por enquanto, o que eu, regulador, estou vendo, e outros reguladores, eu sou um ex-regulador, os reguladores estão vendo é que o almanaque de abusos e truques sujos de mercado de capitais está todo em operação, já que esse negócio tem, diferente de outras securities, uma coisa que essas coisas estão sendo negociadas fora de qualquer jurisdição regulatória. Então, aqui a nossa CVM imitou a SEC americana, que emitiu uma norma dizendo: se for para vender esse troço para brasileiros no mercado de capitais brasileiro, tem que vir aqui na CVM explicar para mim, que sou regulador, o que é isso, quais são os riscos, blá, 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 essas coisas que qualquer companhia está submetida. Até agora não tivemos nenhuma resposta. Professor, muito obrigado. Algum comentário? O senhor fique livre e o Graciosa agradece a sua presença. Muitíssimo obrigado, gente. Obrigado.